E passando de Meteora para onde a gente... Calambaca a gente segue para Tessalônica, Macedônia, grande Macedônia. O famoso Alexandre o Grande, é aí a sua origem, né? Filho de Filipe, é um grande conquistador e tal. Mas Paulo é interessante, porque Paulo atinge a Europa pela primeira vez aí, em Filipos. Comecei falando de Atenas. Mas Paulo tem uma experiência em Troade. Aqueles que foram à Turquia comigo se lembram quando estivemos em Troia. Troade era uma cidade que ficava muito próxima, cerca de 15 quilômetros. E aí o apóstolo Paulo vive uma das suas maiores crises. E é surpreendente, porque um homem que tinha tudo para ter sucesso, né, com a sua formação, suprassumo da escola rabínica, digamos assim, que perseguia os cristãos e que teve uma experiência a caminho de Damasco e que de perseguidor passa a ser perseguido. Mas aquilo que me impressiona em Paulo, por exemplo, ele era perseguido pelos judeus, porque ele havia apostatado, ele afirmava que a lei não o salvava, que Cristo salvava. E, ao mesmo tempo, era perseguido pelos gentios também, que não acreditavam naquilo que ele anunciava. Mas Paulo, em Troade, tem um sonho, numa das suas maiores crises, e ele sonha que um macedônio, que alguns autores dizem ser São Lucas, o chamava para ir à Macedônia. Então, imediatamente Paulo embarca e desembarca em Kavala, onde nós vamos almoçar, e atinge Filipos, que está muito próximo dali. E ali o cristianismo entra na Europa. E as pessoas, assim como eu, não temos a noção da importância disso. Porque, por exemplo, falando de Grécia, é claro que você pensa naqueles heróis, naqueles conquistadores, mas eu acho que jamais alguém pensou em Paulo como um herói. Embora ele não buscasse o triunfalismo, mas Paulo, sim, foi um herói. A mensagem que para ele era a verdade que os grandes pensadores buscavam, ele traz e entra ali por Filipos. Por ali entra o cristianismo em toda a Europa. Imagina você. E que influência teria isso no mundo todo, em todo o Ocidente? Porque isso mudaria todo o pensamento e a cultura do Ocidente. E São Paulo entra ali por Filipos e é acolhido. Ali era uma das suas comunidades prediletas. E ali também foi perseguido. E ali também foi preso. E é daí, da perseguição, que ele desce a Tessalônica, que também será perseguido pelos judeus da diáspora. E ele segue, passa por Vereia, e em Vereia ele embarca e vai para Atenas. Mas é impressionante essa experiência. E Paulo é aquele que depois irá para Roma e morrerá como um mártir. Mas imagina você, 2 séculos e meio depois, o Império Romano se converte ao cristianismo, graças a Paulo. E assim todo o Ocidente, e essa mensagem de Paulo atinge toda a humanidade. Foi graças a Paulo.